Olá, tudo bem? Aqui é o Matheus Cuiava Nunes, eu sou médico veterinário e o artigo que eu irei trazer para vocês hoje é auxiliando a tomada de decisões sobre a idade de castração para 35 raças de cães, distúrbios articulares associados, cânceres e incontinência urinária. Ele foi escrito pelo Benjamin L. Hart, Liane A. Hart, Abigail P. Thigpen, Neil H. Willits, pela Frontiers in Veterinary Science, e publicado em 7 de julho de 2020. Esse é um artigo que ele possui diversas informações sobre as mais diversas raças que existem por aí. Então, vai ser um artigo muito importante não só para os veterinários que estiverem vendo, como até para as pessoas que não têm muito conhecimento nessa área, entenderem mais como que funciona essa parte de castração. Então, se você é uma pessoa que não trabalha com veterinária e está vendo esse vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo aqui ao canal. Recomende para um amigo que possa ter algum interesse. Então, vamos pro vídeo. A castração em si, ela já se tornou rotina e ela está cada vez mais sendo realizada com 6 meses ou até menos, dependendo muitas vezes do cio do animal. Mas será que isso é bom ou será que isso é ruim? Por exemplo, alguns estudos que eles não se concentraram em uma raça específica ou no tempo de castração dos animais, dizem que a displasia do quadril ou a ruptura do ligamento cruzado cranial, eles são muito mais prováveis de ocorrerem em animais castrados do que em machos e fêmeas que estão inteiros, que não foram castrados. Outro estudo, ele descobriu que a castração ela foi associada a um aumento de 3 vezes no platô tibial dos cães, que é um fator de risco para desenvolver a ruptura do ligamento cruzado cranial. E a ocorrência de linfomas também foi maior em fêmeas castradas do que em fêmeas inteiras, assim como a ocorrência de mastocitomas e hemangiosarcomas. E na tentativa então de abordar as informações específicas de raça sobre os distúrbios articulares e cânceres associados às castrações, os autores eles fizeram um projeto com foco em várias raças específicas, usando uma coleta de dados e análise com um banco de dados dos hospitais que eles eram associados, onde os mesmos critérios de diagnóstico conseguiram ser utilizados em todos os animais e aplicados em todas as raças. E o objetivo desse estudo foi analisar nas mais diversas raças a ocorrência ou aumento do número de casos de transtornos articulares e os cânceres que foram especificados, associados à castração de cães machos e fêmeas em várias idades, de modo a aumentar informações disponíveis tanto aos tutores quanto aos veterinários para consideração na tomada de decisão sobre a castração de cães específicos. E com isso então também sugeri algumas diretrizes associadas à idade de castração, aumento do número de risco à saúde dos animais a longo prazo, se tiver algum. E um outro objetivo que eles também colocaram para auxiliar outros veterinários no futuro é nas diferenças específicas da raça no aumento de alguns cânceres que foram associados à remoção dos hormônios gonadais, como uma área para uma possível pesquisa que poderia ocorrer sobre os aspectos genéticos na ocorrência de cânceres nos cães. E por fim foram incluídos 35 raças no artigo, incluindo 3 tipos diferentes de poodle, e as doenças articulares abordadas em ambos os sexos incluíram o rompimento ou ruptura do ligamento cruzado cranial, a displasia do quadril e a displasia do cotovelo. E os cânceres que eles foram estudados no artigo, em ambos os sexos também, que os estudos anteriores descobriram que poderiam ser afetados pela castração foram o linfoma e linfosarcoma, hemangiosarcomas, mastocitomas e osteosarcoma. Além disso, também foi examinada a ocorrência de tumores mamários, de piômetra e incontinência urinária em todas as fêmeas. E também foi de interesse a possível associação entre a castração precoce e a ocorrência de distúrbios do disco intervertebral, que seriam nos cães Corgi e nos cães Dachshund, ou Tekel, que é o salsichinha, 2 raças conhecidas por terem um alto risco para essas doenças. E todas as doenças que foram citadas, elas foram examinadas em relação aos cães castrados em um período de idade que iria de menos de 6 meses de idade, de 6 a 11 meses de idade, 1 ano, que daí ele abranger de 12 a 24 meses, e de 2 a 8 anos, ou deixados inteiros também nesse grupo. Inclusive, quando eu mencionar a castração precoce, seriam todos os animais que foram castrados no período de menos de 6 meses até 1 ano de idade. E todos os achados deste artigo estão separados em 4 formatos diferentes para quem quiser ver. O primeiro formato que consta no artigo na íntegra, que é um parágrafo curto para cada raça, falando brevemente sobre cada uma delas, se houve um aumento ou não no número de casos das doenças citadas. Um segundo formato, ele foi representado na tabela 1, que é uma tabela muito grande, que é um breve resumo das orientações da castração baseadas em achados sobre os distúrbios articulares e cânceres para cada uma das raças, separando cada uma extremamente específico e detalhado.
É bem interessante para quem quiser ver, tipo, de uma raça específica. No terceiro formato são os achados baseados em dados, com umas anotações estatísticas para cada raça, e são mostradas no apêndice 1. E no quarto formato seriam os dados brutos, que permitem ao leitor realizar os próprios cálculos se desejarem, que eles estão disponíveis de uma imagem no Figure Share deles. Como esse artigo é muito longo, eu não vou conseguir estar abordando todas as raças específicas, então eu vou citar somente algumas delas no decorrer da parte da discussão do artigo. Então, se alguém tiver interesse em uma raça específica, até os próprios autores falam mais tardiamente como que eles recomendam fazer isso, mas eu reitero aqui que eu recomendo mesmo, que leiam um artigo inteiro na íntegra, para vocês terem uma visão mais ampla de cada uma das raças. Se alguém tiver interesse em uma raça específica também é muito interessante, mas esse é um artigo que vale muito a pena ver na íntegra. E o principal achado geral no presente estudo é que existem diferenças entre as raças, e às vezes até diferenças sexuais, no que diz respeito ao aumento no risco dos distúrbios articulares e dos cânceres associados à castração em várias idades. Como, por exemplo, nos Boston Terrier, castrar fêmea na idade padrão de uns 6 meses não aumentou muito o risco de distúrbios articulares ou cânceres em relação aos cães inteiros. Mas com os machos, castrar antes de 1 ano foi associado a um aumento muito significativo no número de câncer deles, sendo 2 vezes maior. Já um efeito oposto ocorreu com os Cocker Spaniel, onde a castração de 6 meses não foi associada a um aumento nos distúrbios articulares ou cânceres dos machos. Mas nas fêmeas teve um aumento significativo do número de câncer para 17% com a castração antes dos 2 anos de idade. E uma descoberta importante que se mantém em várias raças dos portes pequenos, que incluem o Cavalier, King Charles Spaniel, Chihuahua, Corgi, Dachshund, Maltese, Lulu da Pomerânia, Poodle Toy, Pug, Shih Tzu, Yorkshire Terrier, são as ocorrências de distúrbios articulares, elas eram próximas a 0, tanto nos machos quanto nas fêmeas inteiras e castradas. E nessas raças pequenas, a ocorrência dos cânceres também foi muito baixa. 2 exceções foram o Boston Terrier e o Shih Tzu, onde teve um aumento significativo dos cânceres com a castração sendo realizada. Um exemplo, ele é observado ao comparar o Golden e o Labrador utilizando os dados do estudo, onde no Labrador não houve um aumento no risco do número de câncer em relação aos cães inteiros ou castrados, mas dos Goldens fêmea, o risco de um câncer com a castração aumentou de 2 a 4 vezes nos 5% que tinha anteriormente em fêmeas inteiras. E uma sugestão dos autores para quem tiver interesse em uma raça específica que não foi abordada nesse estudo é encontrar 1 ou 2 raças que são mais próximas geneticamente da raça do interesse, que daí seria para obter uma estimativa dos vários riscos da doença se houver associado ou não à castração. Porém, é preciso ter em mente que mesmo as raças que são geneticamente relacionadas podem variar bastante. Um outro exemplo disso é o Poodle, onde há 3 grandes variedades de tamanho aqui no estudo: o padrão, o miniatura e o toy. No padrão, castrar os machos no primeiro ano foi associado a um aumento significativo no risco de linfoma e linfossarcoma neles, para mais de 6 vezes em relação aos machos inteiros. Enquanto na miniatura não houve um aumento no número de cânceres com a castração, mas um aumento significativo dos distúrbios articulares, principalmente relacionados à ruptura do ligamento cruzado cranial com a castração dos 6 aos 11 meses de idade. E o provável mecanismo que acabaria fazendo com que a castração precoce possa levar a uma desordem articular está relacionado ao distúrbio no fechamento da placa de crescimento dos ossos longos, e que ele é feito por conta de uma secreção hormonal gonadal à medida que o animal se aproxima da maturidade. E os autores propõem que a castração muito antes do fechamento das placas do crescimento faça com que os ossos longos cresçam um pouco mais do que o normal e possa prejudicar então o alinhamento articular em alguns cães castrados, levando a uma desordem articular que ela é clinicamente aparente. E uma das maiores vantagens na castração precoce, que ela variavelmente acaba vindo à tona, é na prevenção de tumores mamários. No entanto, de acordo com o artigo que eu estou citando exatamente, teve um estudo publicado em 2012, que eu dei uma olhada por cima inclusive, que foi feita sobre a castração de fêmeas e a sua relação com os tumores mamários, que mostrou que as evidências que ligam a castração ao risco reduzido a tumores mamários são um pouco fracas. No caso desse artigo aqui, como muitas fêmeas não foram acompanhadas durante 11 anos e com um corte que houve a partir dos 12 anos de idade, onde eles não incluíram mais na pesquisa, muitas ocorrências de tumores mamários elas acabaram sendo perdidas. Porém, os autores do artigo
artigo eles falam que se tivesse uma ocorrência muito grande desses tumores, nas fêmeas que eles estavam acompanhando já daria para ter essa medida. E que eles não conseguiram obter esse dado em relação a essas fêmeas. Então que acabou não tendo uma relação tão grande nas fêmeas que foram deixadas inteiras com os tumores mamários. Em relação aos machos, um dos principais problemas que acaba ocorrendo para fazer com que a castração seja feita é na agressividade deles e na territorialidade que eles acabam impondo se eles não forem castrados. No entanto, os estudos desse artigo mostraram que, embora a castração dos machos possa reduzir a agressividade a pessoas ou outros cães em cerca de 25% ainda, castrar antes da puberdade não é mais eficiente do que a prevenção dos problemas de castrar ele numa idade adulta. Então não faz tanta diferença entre o tempo exato de castrar isso ou não. E o artigo ele cita duas grandes limitações que acabaram ocorrendo. Em primeiro, foi relativamente poucas raças em relação à grande abrangência que existe de raças em todo o planeta. E essa limitação ela foi necessária para aplicar os mesmos critérios diagnósticos para as doenças que foram tratadas em todas as raças, utilizando o mesmo banco de dados e a necessidade de ter casos suficientes para a análise deles. E outro fator que eles não mencionam também é as informações relativas ao motivo que os tutores ou as pessoas que escolheram castrar, no caso do artigo, escolheram fazer isso. Por exemplo, no estado da Califórnia, que é onde foi realizado o artigo, os cães são obrigados a serem castrados antes de sair dos canis, como um requisito. Aqui no Brasil também, muitos dos lugares eles têm esse requisito antes da adoção dos cães, que seria de deixar eles castrados, vacinados, vermifugados, para daí depois serem colocados para adoção. E o estudo conclui falando que os dados apresentados eles devem fornecer tanto aos veterinários quanto aos donos dos cães e tutores interessados em informações que elas foram baseadas em dados, para melhor idade para castração e evitar o aumento do risco de distúrbios articulares, cânceres e outras doenças, se deixar o cão inteiro ou não. Quem leu pode notar que teve um risco elevado para as desordens articulares ou câncer, e elas acabaram ocorrendo em poucas raças. E, em outras palavras, com a maioria das raças ou sexos, a castração ela pode aparentemente ser feita sem referência a uma determinada idade, pelo menos no que diz respeito a um distúrbio articular ou câncer abordado nesse estudo. É claro que fatores individuais eles também devem ser levados em conta para cada uma das raças. E para quem tiver dúvida em relação aos cães SRD, os autores do artigo eles fizeram um outro artigo paralelo a esse com os mesmos dados de classificação para os cães SRD, que eles inclusive deixam na própria descrição desse artigo. Eu ainda pretendo dar uma abordada nele em um futuro próximo, mas para quem tiver interesse já de dar uma conferida, já vai estar ali certinho para quem quiser conferir. Então era isso, muito obrigado para quem viu esse vídeo. Se você gostou, dá um gostei aqui embaixo, rapidinho, custa nada. Segue também a página aqui, artigos.vet, que toda hora eu estou trazendo um artigo que ele é interessante no ponto de vista de alguém. E toda semana eu tento trazer alguma coisa que seja do interesse da veterinária. Então se você gostou desse vídeo, eu consigo trazer mais durante a semana. Então segue aí para dar um apoio e compartilhe com os amigos também que vão ter interesse nesse tópico, nesse vídeo ou em outros vídeos que eu possa falar no futuro. Comenta também se você quer que eu faça um vídeo específico sobre cada uma das raças que elas têm aqui, porque eu tive que pular essa parte que seria muito extensa, são 35 raças. Então imagina, se eu fosse abordar cada uma delas, eu teria que ter menos de 30 segundos para cada uma delas para caber num vídeo de 15 minutos. Então não teria como. Mas, se você gostou então, segue aí, comenta, compartilha, segue e tudo mais. Muito obrigado para quem viu e até o próximo artigo. Tchau!